Bom, pessoal, acho que a gente pode começar então. Boa tarde para vocês, prazer de novo. Bom, a gente vai começar hoje a segunda parte do nosso curso. Cara, parece brincadeira, nós já fomos toda a parte básica, a gente já passou. Eu acho que a parte pior a gente já passou. Eu acho que agora nós vamos começar a aplicar. Eu acho que eu até acredito que muitos ainda têm algumas dúvidas, né? Mas eu acho que as dúvidas vão ser sanadas aí à medida que a gente for conversando. Eu acho que fiquem tranquilos. Se alguém está um pouco perdido, mantém firme, que eu acho que agora a gente aplicando, eu acho que cada vez mais vai ficando mais claro, né? O nosso trabalho, o projeto que nós estamos fazendo. Depois eu vou deixar no final da aula com vocês. Foi muito interessante. Hoje foi publicado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, um paper sobre TinyML, feito pelo pessoal de Harvard, onde o nosso curso, a turma 1 do IEST 01 da Unife, é citada no paper. Então, vocês estão famosos, vocês apareceram no paper. Depois eu vou deixar o link com vocês, é muito legal. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre... É importante quando a gente falar agora das aplicações do TinyML, que a gente tenha uma visão geral do que nós vimos até agora. Às vezes vocês não deram, talvez você não tenha se dado conta do quanto a gente já aprendeu, né? Primeiro é importante a gente situar. Vocês fizeram, vocês viram lá como é que faz classifico imagens, né? A gente fez lá como é que eu fazia uma regressão para calcular o valor de uma casa. A gente fez, vocês estão, para quem for fazer um trabalho, quem for fazer o trabalho de casa aí opcional, vão começar a descobrir problemas com feijão, olhando imagens de folha de feijão para ver se elas têm problema ou não. Mas, assim, em geral, são projetos ou são modelos desenvolvidos com TensorFlow que não necessariamente podem ser ou vão ser aplicados no TinyML. Então, só para a gente lembrar o que é o TinyML, né? Porque é uma área que está crescendo tremendamente, né? Isso é muito importante. O nosso curso, ele foca, né? É importante também a complexidade que nós estamos discutindo aqui, porque a gente trabalha tanto com algoritmos, hardware e software, apesar que até agora o nosso foco foi muito no software, né? Nos algoritmos, por causa do TensorFlow, como é que eu faço dos meios redes neurais, bastante o software, né? Python, como é que eu desenvolvo os modelos, mas a gente vai começando entrando agora no hardware, que esse é o bacana dessa disciplina, essa interligação de praticamente 3 mundos aí, né? E não é só qualquer hardware, quer dizer, nós vamos trabalhar com hardware que tem a ver com consumo de baixa energia, né? Que principalmente quer dizer que são hardwares que estão continuamente em funcionamento, que é uma característica bem especial. Quer dizer, eu vou desenvolver modelos de inteligência artificial, de machine learning, para se aplicar em pequenos dispositivos que, por trabalharem constantemente sem parar, né, eles têm que gastar pouca energia, têm que ser operados por bateria. Então, esse é o nosso mundo. Quer dizer, agora nós vamos começar a sair de uma coisa mais abrangente, né, e ir para uma coisa bem mais específica, que é o que nós estamos procurando. Né? Tá ok. Então, relembrando, no primeiro curso, que a gente acabou de passar, o nosso principal foco, pessoal, foi a linguagem, foi o que é machine learning, o que é deep learning, TensorFlow, como é que eu trabalho, quer dizer, qual a linguagem em que envolve quando a gente conversa sobre machine learning, certo? E aí, né, a gente foi lá e aprendeu o que é um neurônio, como é que os neurônios se comunicam, a gente aprendeu sobre capas, etc. Né? Agora, olha só, eu queria que vocês chamar a atenção de vocês com a quantidade de coisas que vocês já viram, e acredito que a grande maioria de vocês nunca tinham ouvido falar. Né? Muitos nunca ouviram falar de redes neurais, era um negócio que parece coisa de ficção científica. Agora não, rede neural, eu põe um neurônio, conecta um neurônio com outro neurônio, que na verdade é uma conexão, eu faço uma conexão entre eles através, né, dos pesos, né, das sinapses, que na verdade são os pesos, que no fundo é um monte de funções praticamente de somas, né, somas e multiplicações, quer dizer, são uma atividade aritmética intensa, mas nada muito complicado, né? Aí a gente aprendeu, mas tá bom, mas aí eu preciso calcular, aí quando eu faço
quando eu vou aplicar nessas redes neurais, eu chuto um valor para os pesos iniciais, né? Vou lá para o final, aí eu faço um backpropagation, aí eu volto, vejo qual que é o erro, aí eu tenho maneiras de medir o erro, se é regressão, eu usava lá, né? Ia medindo lá a diferença entre os erros, tirava a raiz quadrada, etc., né? Era minha função de perda, analisava a função de perda, eu queria chegar na mínima perda possível. Para isso eu usava um gradiente descente, que era um algoritmo, né, que me calculava quanto que eu tinha que ir mudando os valores dos pesos para mim conseguir chegar no valor mínimo, né, no menor erro possível. Né. Depois a gente viu, então, a gente falou sobre treinamento, sobre inferência, quer dizer, treinar é a parte que eu vou lá e jogo muito dado para que o meu modelo, o meu algoritmo matemático consiga aprender desses dados. Né. Aí eu faço uma inferência, que é depois do modelo estar pronto, eu ia lá, aquilo que a gente via, quer dizer, pego o modelo lá, né, e simplesmente entro com uma fotinha, uma imagem nova e ele me diz, isso é um gato, isso é um cachorro. Eu faço inferência, eu trago o modelo, que é o que nós vamos usar mais. Quer dizer, eu vou pegar esse modelo e trazer para o nosso mundo, para o meu microcontrolador. Aí nós vimos que aí eu precisava dividir, pegar aprendemos algumas técnicas para evitar overfitting, que era um super o modelo aprender tanto do dado, lembra lá da casinha do cachorro, né? Aprender tanto do dado que depois eu não consigo extrapolar para um dado real. Porque ele vê um dado real, ele erra, né? Eu lembro aquela foto do sapato? Eu treinei para os sapatos, aí apareceu um sapato sofisticado, de salto alto, vermelho, o que isso não é um sapato? Quer dizer, então, na verdade, aqui o ótimo é inimigo do bom. Então a gente aprendeu algumas técnicas, né? Dividindo nossa base de dados, fazendo os testes com os dados de validação, depois vendo os testes final, para mim poder ver quanto era o valor. Aí a gente parava, né, parar o treinamento antes de chegar no final, para que não comece a subir de novo a perda, né? A gente aprendeu sobre kernels, né, que no fundo são, eu pegar uma foto, por exemplo, e começar a passar em kernels, que são filtros em cima de uma imagem, para poder conseguir descobrir certas nuances da foto, primeiro saber se eu tenho linha verticais, horizontal, depois pegar, na verdade, um detalhe que iria compor depois um nariz, uma orelha, etc. Né? Aprendemos sobre redes DNN, que são redes densas, né? Ou forward, também chamadas de forward connect, que, na verdade, são redes neurais conectadas, totalmente conectadas. Aprendemos a CNN, que são as convolucionais, né? Que são, na verdade, eu conecto os neurônios, mas, na verdade, eu passo entre uma capa e outra, eu passo filtros, né? E depois eu faço reduções com max pooling, etc. Né? Aí nós vimos que os dados nossos, eles podem ser divididos em test validation, etc. Aí nós vimos que os dados, importante eu fazer o pré-processamento dele, certo? Depois eu dividia para que eu tinha as minhas, cada um dos meus pixels eram 8 bits, eles iam de 0 a 255, aí o que eu fazia? Dividia por 255 para ele virar de 0 a 1. Com isso, então, eu faço que os modelos trabalham para o meu modelo, o algoritmo matemático, trabalhar melhor. E principalmente se eu tenho dados que variam, eu divido pelo valor médio de cada um dos meus features, né? Que são os meus características de entrada lá do meu modelo, para mim poder ficar sempre o mais próximo possível do 0 a 1, para que eles fiquem mais ou menos parecidos, né? É o pré-processamento. Aí nós falamos de data augmentation, lembra? Que era uma característica de você pegar e eu tenho uma pessoa, eu tenho uma pessoa em pé, eu dou uma entortada nela, dou uma entortada para cá, eu dou um zoom nela, eu trago para trás, né, eu deito, etc. Que, na verdade, eu artificialmente aumento os dados que eu tenho. Né? Aí nós falamos diferenças de modelos de classificação e regressão, né? Vocês viram, regressão quando eu vou chegar num número, lembra o caso da casa, né, que a gente fez, que era um modelo para mim chegar no valor da casa, e esse modelo de regressão em geral está conectado com um tipo de erro, para mim trabalhar nesse modelo, em geral quero saber o erro tem a ver com a diferença dos valores, e quando é uma classificação, eu já tenho outro tipo de erro, porque na verdade eu vou ver pelas classes, se as classes chegaram mais próximas ou não, né? E um último dado, e um último item que a gente não citei a propósito até agora, que é a questão do responsible AI. Vocês devem ter ouvido cada vez mais ouvir falar disso para quem gosta de ler e tem lido sobre inteligência artificial, tem lido sobre machine learning, se ouve muito falar nisso, que é
você usar os dados de maneira responsável, você criar modelos de maneira responsáveis. A gente vai falar isso agora, quando a gente está entrando na aplicação, nós vamos falar isso cada vez mais, com exemplos reais, e em paralelo, algum dos trabalhos de casa que eu vou dar para vocês é assistir alguns vídeos e ver algumas coisas. É mais porque eu acho que é uma coisa natural, é quase que intuitiva, né? Mas que é importante a gente ter claro, né? Quer dizer, puxa vida, você vai fazer o que é óbvio, aí eu vou fazer um modelo de inteligência artificial para mim detectar câncer. Poxa vida, você tem que proteger os dados da pessoa que você tirou aqueles dados. Você não quer que, por exemplo, que aqueles dados daquela pessoa se tornem públicas, né? Esse é um problema, quer dizer, é uma responsabilidade nossa, como engenheiros, né? Engenheiros que vamos trabalhar com dados, que trabalhamos com dados, nos responsabilizarmos por isso. De quem são os dados, como é que eu protejo esses dados, proteger uma imagem, não usar uma imagem que tenha copyright quando eu vou fazer determinadas coisas. São detalhes que ao longo do tempo a gente vai aprender mais. Então, apesar da gente não ter especificamente falado do Responsible AI, a AI é algo que nós vamos ver ao longo do curso. Deu para ver, gente, a quantidade de coisas que a gente já viu, né? É bacana. E agora, entramos na segunda parte do curso, né? Que é uma vez que a gente teve esse fundamento, a gente conheceu bastante de machine learning, temos uma ideia como a coisa funciona, conhecemos todo o wording envolvido. Porque o nosso goal agora vai ser o quê? O nosso goal vai ser a gente pegar esse fundamento, todo esse fundamento aqui e aplicar, né? Por exemplo, que eu comentei, né, que a gente fazia o Hey Google, né, um assistente pessoal, ou a gente usar sistemas de imagem para descobrir, por exemplo, uma pessoa usar máscara, não está usando máscara automaticamente. Eu posso usar, muita gente, vocês já estão pensando aí, que projetos a gente vai fazer, principalmente com som, né? Eu posso ver tosse, eu posso ver ronco, eu posso ver segurança está quebrando vidro, eu comentei das abelhas, só em som tem um monte de coisa que a gente pode ver. No curso específico, eu vou focar no som da voz, nós vamos fazer alguns exemplos reais no som da voz, mas o que a gente aprendeu para o som da voz, ele é aplicado a qualquer tipo de som. Então vocês vão aplicar. Nós vamos ver projetos, por exemplo, de reconhecimento de gestos, né, que eu quero fazer com uns projetos com vocês para a gente ver movimentação, usando acelerômetros, giroscópio, que é muito usado em engenharia. Então nós vamos fazer um exemplo, nós vamos entrar um pouco mais a fundo num exemplo específico de gesto, mas que podia ser extrapolado para qualquer um. E também um último de imagem, detecção de tem pessoa, não tem pessoa. No fundo é isso, quer dizer, nós vamos trabalhar com 3 projetos relativamente básicos, mas que basicamente englobam uma gama muito grande de onde o TinyML vai poder, utilizado, na verdade que é utilizado hoje. Não é? E só para lembrar, a terceira parte do curso, né, que vai ser agora, em princípio seria em julho, né, mas pode ser que a gente já faça alguma coisa no final de junho, que vai ser o que a gente desenvolveu agora em termos de aplicação. A gente já vai começar a fazer um deployment para um microcontrolador e ver o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que adaptar isso, o que eu tenho que levar em consideração, quais os problemas que eu tenho e como é que eu testo isso depois. Isso vai ser o nosso foco da terceira e última parte do curso, que vai começar oficialmente em julho, mas pode ser que a gente adiante um pouco, dependendo da chegada, do desembaraço dos equipamentos que vocês vão receber. Já estão no Brasil, todos os kits, né, que eu comentei, né, que vocês vão receber uma caixinha parecida com essa daqui, né, com aquele... Vocês vão receber isso aqui, né, em casa, né, vocês vão receber esse que tenha um Arduino Nano com sensores, mais câmera, etc. E isso já está no Brasil, depende do desembaraço, o professor José Alberto que está responsável para nos ajudar com isso, mas acreditamos que nos próximos 15 dias isso já estaria disponível, já estaria sendo enviado para vocês no endereço que vocês comunicaram lá no SIGA. Tá bom? Beleza. Muito bem, pessoal. Na primeira parte do curso, não sei se vocês tiveram, a gente focou em quê? Treinamento de um modelo, lembra? Nós treinamos o modelo e para isso nós trabalhamos com o TensorFlow, né? Ele não é o único que existe, mas é o que é o mais utilizado hoje na parte prática como
como arquitetura aí para a gente trabalhar, né, com framework para desenvolvimento de redes neurais, né? Então nós aprendemos muito a treinar modelos, e para isso, basicamente, não sei se vocês se tocaram, mas a gente trabalhou com grandes, né, com GPUs, aí TPUs, isso aqui é uma TPU, a gente não chegou a usar, mas a gente usou lá no Google Colab, né, a gente trabalhou com GPU, né? Por exemplo, quem rodou esses, lembra no Cifar 10 da aula passada, ou mesmo no trabalho de casa, quando você seta lá, você está trabalhando numa máquina virtual em algum site da Google lá nas nuvens, e você setou, eu quero usar uma GPU. Você usou uma grande GPU lá, né? Pelo menos uma GPU, que é grátis para nós, e que a gente consegue rodar projetos com imagem bem legal lá no Google Colab, né? Nessa segunda parte do curso, daqui na segunda e terceira, nós vamos trabalhar muito com o que nós chamamos de TensorFlow Lite, que é um subconjunto, praticamente não é um subconjunto, na verdade é um software à parte da Google também, quer dizer, na verdade é um software que é uma versão mais simplificada do TensorLite, do TensorFlow, né? Onde eu tenho, depois nós vamos entrar um pouco mais em detalhe, um pouquinho mais para frente nas características dele, mas basicamente o que nós vamos aprender, ele tem mecanismos ou ferramentas para, uma vez que eu tenho um modelo treinado em TensorFlow, como é que eu converto esse modelo, vou aprender a converter ele para um tamanho, quer dizer, um tamanho reduzido, né? Usando, lembra, a gente comentou lá nas primeiras aulas, pruning, que eu desconecto, na verdade eu tiro os neurônios que eu não vou utilizar, eu vejo os neurônios, eu vejo as sinapses que tem um W muito pequenininho, que não é muito importante, aí com isso eu consigo enxugar o meu modelo, eu faço quantização, que na verdade eu mudo de ponto flutuante para valores inteiros, vou perder um pouquinho, nós vamos mostrar que a gente perde pouco, né? E com isso, fazendo isso, eu otimizo o meu modelo, né? Quer dizer, quando eu consigo, eu converto ele e enxugo ele, eu posso otimizar, por exemplo, eu quero por exemplo, otimizar para velocidade, porque, por exemplo, se eu vou rodar isso aí num telefone ou num Raspberry, né? Que roda legal, um modelo de TensorFlow Lite, eu não estou muito preocupado com memória, esses caras têm memória para caramba, né? O meu Raspberry aqui, os que eu tenho um Raspberry de 8 GB de memória RAM, né? A média que eu uso é 4, mas eu tenho até de 8, né? Ele parte de 2, o mais simples é 2 GB, custa $35 isso aqui, e parte de 2 GB, quer dizer, ou seja, a memória não é o problema. O que você quer, na verdade, é que, obviamente, o processador que ele usa, né? Por exemplo, ele usa um ARM Cortex-A, né, que é inferior às GPUs que eu treinei lá. Então, na verdade, eu posso... É preferível que eu, por exemplo, foque em latência, que o modelo fique mais rápido para mim rodar, para rodar no Raspberry ou no processador de um iPhone ou do Android, que são mais ou menos equivalentes, né? Agora, quando eu vou fazer o deploy, né, quer dizer, pegar esse modelo e jogar dentro de um Arduino, por exemplo, um chip pequenininho, um microcontrolador, né? Aí já é diferente, porque aí, por exemplo, memória, então essa otimização aqui vai ser importante eu fazer a otimização para memória. E aí nós vamos aprender como é que eu faço a inferência na ponta. Quer dizer, na verdade, eu tenho uns módulos do TensorFlow Lite, que se chama, na verdade, TensorFlow Lite Micro, que na verdade são módulos que eu consigo baixar, colocar isso dentro do Arduino da vida, né, no microcontrolador, e ele faz a inferência. Veja, eu não vou treinar nada aqui. Nessa parte aqui toda, gente, eu não vou treinar nada. Isso tem que ficar muito claro. Eu vou pegar um modelo treinado lá com o TensorFlow grandão, peguei esse modelão, o que nós vamos fazer aqui é enxugar ele, e o que eu vou fazer é só fazer inferência, quer dizer, dado o modelo, eu entro com um dado novo e ele vai me dizer positivo, negativo, tem, não tem pessoa, não tem pessoa, falei, não falei, etc. Né? Então eu vou fazer a inferência na ponta. Né? Então é isso que a gente vai, a partir de agora, entrar nesse mundo de aplicar os modelos que a gente desenvolveu. Na verdade, nós vamos criar outros de novo, que tem interesse para nós aqui especificamente. Né? Legal. Quando eu falo de aplicações, pessoal, basicamente nós vamos focar em 3 áreas de aplicações. A gente pode dizer aplicações que você pode usar na tua casa, aplicações que você pode usar no escritório, aplicações que você pode usar na indústria. Né? Por isso que quando a gente escolheu quais são as aplicações que nós vamos colocar foco aqui, não dá para a gente falar todas as possíveis no mundo,
A gente escolheu 3 que são basicamente as que são mais usadas nesses 3 campos, né? Por exemplo, numa casa, né? Uma aplicação muito usual que todos nós temos aqui são os assistentes pessoais. Vocês têm no celular de vocês, vocês têm nas Alexas, nos Google Assistant, etc., nos Cortana e tal. Vocês têm esses caras, esse tem, por exemplo, esse cara aqui, né? Esse aqui é um DOT aqui, por exemplo, né? Basicamente, ele usa um tipo de sensor que é um microfone, que é um sensor que capta áudio, né? Então, capta áudio. E se eu processei esse áudio, de novo, como eu comentei, tá bom, essa é uma aplicação caseira, eu posso usar na casa. Mas esse som eu poderia usar em termos industriais, eu poderia sentir o som de uma máquina, como ela está funcionando também. Eu posso usar em segurança, posso usar no escritório em termos de segurança. Então, ou seja, é só um encapsulamento. Aí nós vamos colocar, por exemplo, a detecção de pessoas, que poderia ser algo utilizado no escritório. E na verdade, se usa muito hoje em dia. É muito comum, vocês já devem ter visto, se não viram, pelo menos antigamente, pré-pandemia, existia uma coisa que chamava reuniões, né? Chegava no escritório, sentava todo mundo numa mesa. Eu já passei muito por isso, gente. Passei 30 anos da minha vida sentado em mesas fazendo reuniões, né? Talvez a geração de vocês vai ter menos isso. Mas você está lá, você tá parado, todo mundo, alguém está falando, e você está parado na reunião, de repente, pá, apaga a luz. Porque, puxa vida, ninguém está se mexendo, porque, em geral, o pessoal coloca sistema de luz conectado a sensor de presença, que detecta movimentos. Então, ele imagina que uma pessoa está se movimentando, né, em um sensor volumétrico, e aí ele liga ou não liga a luz, depois de um certo tempo. É muito comum em halls de prédios, etc. Mas, por exemplo, eu poderia fazer isso, mas acoplado também a uma câmera que eu estou tentando se tem pessoa ou não tem pessoa. Então, mesmo que eu não tenha movimento de pessoas, eu dou uma checada para ver se eu tenho pessoa ali, né? E se eu tenho uma pessoa, né, eu não apago a luz, por exemplo. Então é um caso real. Nós vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, eu posso fazer uma pessoa. Eu vou, por exemplo, usar o som para chamar um elevador, mas aí eu checo se é uma pessoa. Eu posso verificar se a pessoa está usando máscara. Algumas coisas simples em algumas situações que me faz isso automático, né? E na parte industrial, o que é óbvio, por exemplo, sistemas de vibração, eu vou usar acelerômetros aqui, que são extremamente utilizados na área industrial. Então, quando a gente faz sensor de movimento, por exemplo, ele tem uma aplicação direta na área industrial. E na área médica, eu posso usar sensores, por exemplo, para ver se a pessoa está caindo, ou na área esportiva, como é que eu me movimento, né? Então, são sensores de tipo acelerômetro, giroscópio, etc. São sensores extremamente utilizados nessa área industrial, né? Então, por isso que a gente vai fazer isso, né? Quando nós fazemos um projeto, inclusive é importante que vocês agora estão começando a pensar no projeto de vocês. Na semana que vem vocês vão me entregar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do projeto, mas a ideia é vocês me entregarem já o que vocês têm em mente, como vocês vão fazer o projeto, qual a proposta do projeto de vocês. A primeira coisa que vem na cabeça são algumas questões que vocês vão ter que resolver quando vocês fazem uma aplicação de TinyML, ou quando vocês vão resolver um projeto, né? Primeira coisa, quer dizer, quando você vai capturar um dado, legal, né? O que é o dado que eu vou capturar? Quer dizer, como é que eu vou capturar esse dado? Da onde eu vou tirar esse dado? Que sensor eu vou utilizar? Uma vez que eu peguei que esse sensor capturou o dado, como é que eu uso esse dado, né? Daí eu preciso saber como é que eu desenhei essa rede, quer dizer, como é que eu vou desenhar, como é que eu vou projetar a rede, que rede eu vou usar? Eu vou usar uma rede DNN, vou usar uma rede CNN, eu vou usar com tantos layers, tantos neurônios, eu vou testar, mas eu pensar, né? Esses dados têm que ser treinados, da onde vão vir esses dados, qual é o dataset? Né? Como nós vimos casos, quer dizer, poxa vida, eu fui fazer um modelo para ver se eu tinha um câncer de mama. Como é que era esse dataset? Achei um dataset lá na Universidade do Missouri, né? Esses caras levantaram, são dados numéricos. Legal, então eu vou usar um DNN. Puxa, mas eu tenho um outro que pega imagens, né? Não, então aí eu vou ter que usar um CNN, porque eu trabalhar com imagens, lembra? Convolução, ele funciona bem, porque imagem é muito... Porque quando eu tenho
eu tenho só dados, 10, 20, nós fizemos o caso do câncer lá, eram 30 colunas, 30 features. Mas quando eu tenho uma imagem de 100 pixels por 100 pixels, 100 por 100, eu tenho 10 mil aí, né? Então eu tenho, você imagina, para mim trabalhar com um sistema denso fica muito pesado, né? Vocês perceberam isso com o NIMIST lá do algarismo, né? Aliás, para a lição de casa, vocês fizeram o NIMIST, né, de números, algarismos. Vocês fizeram tanto em DNN quanto usando CNN, né? E depois vocês fizeram para casa a variação do NIMIST, que era do Fashion, tanto para DNN quanto para CNN, que é o 4 que vocês estão usando agora. E muitos devem ter percebido o tamanho, a quantidade de parâmetros que foram treinados é muito menor quando você usa CNN, né? Porque você, quando passa os filtros, você vai reduzindo, você vai capturando as características, mas você fica com menos transações, você fica com mais layers, mas ele faz menos transações. E com isso eu consigo sair de milhares de neurônios iniciais para uma rede que consegue manusear isso dentro de um computador de vocês. E nós vamos fazer isso, inclusive, dentro de um microprocessador pequenininho, um Arduino, né? Bom, aí a gente tem que ver o que eu tenho, qual o pré-processamento que eu preciso fazer, né? Como é que eu tenho que trabalhar, e nós vamos fazer muito isso, quer dizer, vocês vão ver que eu vou pegar um som, mas e aí, como é que eu treino esse som? Né? Então, como é que eu pré-processo esse som para ele ficar de tal maneira que seja mais fácil eu processar? Como é que eu pego uma vibração e pré-processo, como é que eu tiro informações? Eu tenho uma vibração no tempo aqui. Não, mas espera aí, vamos ver as amplitudes, vamos transformar isso para o domínio da frequência, vamos ver a potência disso daí, quer dizer, eu vou extrair características, criar novos features, fazer o que a gente chama de feature engineering, quer dizer, dados de entrada, eu vou extrair coisas, extrair features para poder entrar no meu processo, né? Depois, uma vez que eu fiz isso, eu tenho que pós-processar. Nós fizemos muitos devem ter reparado, eu estava conversando com, acho que o Kaique no começo da aula, e ele estava falando, Marcelo, eu estava pegando a lista 4 e eu estava querendo fazer, depois que eu executei, eu quero pegar e entrar com uma imagem e sair com o que ela significa. Isso é um pós-processamento, é o deploy, quer dizer, eu estou pegando o modelo que eu fiz, vou entrar com um dado novo, quer dizer, fazer um programinha, né, para ele me sair com o resultado. Isso aqui é uma calça, isso aqui é uma bolsa, né? Quer dizer, você faz um pós-processamento. O que eu quero fazer com isso? Era um detetor de bolsa. Se der bolsa, ele vai ligar um flag. Aí, se estivesse no Arduino, isso ia acender um LED. Eu falo, que pós-processamento eu quero fazer, né? Quando eu cheguei naquele valor. Né? Importante, a gente falou isso, quer dizer, a gente falou, mas não entramos muito em detalhe, em termos de bias. Esse bias não é o bias do Bezinho lá, não. Quando você tem um dataset, esse dataset, lembra que aquela história do Accuracy e tal, você pode ter um bias, quer dizer, puxa, ele está super bom, mas caramba, eu projetei um sistema para detectar a voz, ele está maravilhoso, só que ele só funciona com dados, eu só usei a minha voz, a do meu pai, do meu irmão, do meu amigo. Puxa, minha mãe foi usar não funciona. Minha irmã foi usar, não funciona. Minha amiga, não funciona. Quer dizer, teve um bias tremendo, eu só usei homem para fazer esse troço. Tá errado, eu tenho que usar voz masculina, vozes femininas, né? Aí, puxa vida, minha filha pequenina vai usar, não funcionou, porque ela é criança, a voz é diferente. Então, não, se eu vou fazer um assistente pessoal que funciona com voz, eu não posso ter um bias, ele não pode ser só para homem, adulto, ele tem que ser para homem e para mulher, tem que ser para adulto e tem que ser para jovem, tem que ser para jovem, tem que ser para velho. Você tem que ver qual vai ser o usuário, quer dizer, voltando lá para o início, né? Quais os dados que você tem que capturar para que ele não tenha um bias, percebeu? Então, são perguntas que você sempre tem que fazer, né? E a última coisa que tem que fazer legal. Agora eu estou fazendo um projeto, quer dizer, é bacana, eu fiz o projeto lá do câncer, não sei o quê, mas dá para mim fazer um deploy num microprocessador? Não. Para que eu vou deploy? Aquilo lá não tem sentido, né? Então, né? Mas de repente, nós estamos fazendo um projeto de graduação que, poxa, mas eu posso de repente pegar dados de coração e saber se a pessoa tem um problema ou não no coração. Então tá bom.
Agora, será que a gente consegue pôr isso, rodar o modelo e depois colocar isso no microcontrolador? Temos que ver isso. Então são perguntas, né? Da onde vem os dados? O que eu quero fazer primeiro? Depois, como é que eu vou projetar? Como é que eu vou pegar esses dados? Como é que eu vou projetar o modelo? Para projetar esse modelo, como é que vai ser os dados que tem que ser pré-processado? Depois que esse modelo rodar, o que eu vou fazer com os dados do pós-processamento? Esses dados são legais? Eles englobam tudo? Eles têm bias, não têm bias? Quer dizer, a questão da responsabilidade dos teus dados. Como é que eu ponho esse dado, né, no meu microcontrolador? São perguntas que você tem que já começando a pensar na cabeça, né? Legal. E tudo parte do sensor, certo ou não? Quer dizer, hoje, o nosso trabalho, quando eu estou falando de aplicações aqui, é partir de uma quantidade enorme de sensores que eu tenho disponíveis no mundo. Isso que, na verdade, é o que motivou o TinyML pra caramba, né? Essa coisa de você fazer machine learning na ponta, junto ao mundo físico. Eu tenho sensores de movimento, sensores de toque, sensor de força, sensor acústico, de imagem, de rotação, sensores que medem ambiente, sensores biométricos, né? Então, quer dizer, a quantidade praticamente, sensores são aquilo que transforma o teu, né, transforma o teu mundo físico em alguma coisa elétrica, vamos dizer assim, para que eu possa tratá-la, né? Eu estou transformando o mundo físico em dados. E eu tenho um conjunto enorme de sensores. No nosso curso, tudo isso, qualquer tipo de sensor desse aqui dá para você usar. No nosso curso, nós vamos focar em três, né? Três tipos, basicamente. Que seria a parte dos sensores acústicos, né? Sensores de imagem e sensores de movimento. Como eu comentei, é que são três. Por que esses três? Porque esses três sensores englobam um leque enorme que vai desde aplicações pessoais, passando por aplicações comerciais, aplicações industriais, médicas, etc. Quer dizer, esses três tipos de sensores, né, eles me levam, então, a uma gama grande. Então, por isso que a ideia é focar nesses três na segunda parte do nosso curso, né? Aí você tem esse tipo tem os sensores. Aí, a partir do tipo de sensor que a gente tem, que na verdade está ligado com o tipo de dado que eu vou obter, eu vou definir o modelo, como a gente já falou. Se é uma de imagem, grande provavelmente a gente vai usar convolução. Mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, sensores acústicos como o microfone, por exemplo, né? Eu poderia, é muito comum eu transformar isso para a imagem, né? Usar o que a gente chama de espectrograma. Quer dizer, eu vou fazer uma foto ou uma imagem do som, em vez de ter uma imagem no tempo, em vez de ter um sinal no tempo, eu pego isso daí e transformo em imagem. E aí, convolução fica legal, né? A gente está fazendo o projeto do ECG, do eletrocardiograma, onde a gente, por exemplo, o primeiro modelo, a gente testou o modelo, o eletrocardiograma é um sinal no tempo, né? A gente testou o modelo até agora com duas variações. A gente usou ele com um DNN normal, igual a gente usou aqui, e usamos com convolução também, convolução 1D. Que, na verdade, porque como eu tenho um sinal no tempo, a gente usou 1D. E a gente conseguiu um resultado melhor com 1D do que com o DNN. Os primeiros testes que a gente está nessa fase de teste, né? E, obviamente, nós vamos focar bastante na métrica. Esse desenho aqui remete a gente à questão do valor mínimo, etc. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que quando a gente fala em métrica aqui no time, nessa segunda parte do curso, não é só quanto foi meu erro, meu accuracy, eu vou ter que ver qual a latência, quanto de memória meu modelo vai ficar no final, porque uma hora ficou legal, deu 98% de accuracy, só que eu preciso de 2 mega de espaço no modelo. O meu Arduino tem 256K, dancei, quer dizer, por mesmo que esse modelo seja muito legal, tenha uma accuracy bacana, eu não consigo botar ele dentro. Então, não, o que eu tenho que fazer? De repente, reduzir um pouco a accuracy, mas de repente conseguir uma memória menor. Então, é importante. Então, agora a gente começa a focar que tipo de sensores a gente tem, que estão relacionados com meus dados de entrada, que tipo de modelos eu vou precisar para trabalhar com esses dados, né? E quais serão as métricas que eu vou precisar trabalhar para poder resolver isso daí, né? Legal. Só relembrando, então, quando a gente fala dos sensores, né? Então, os três que a gente vai usar é som, visão e vibração, né? Então, lembrando que nós vamos fazer até projetos com voz, mas o que eu estou interessado é
som, certo? Não só para voz. Visão e vibração. Legal. Quando eu falo do modelo, então, a gente vai ver o que eu tenho que fazer, qual modelo que eu vou usar e qual técnicas que eu tenho que fazer, como exemplo que a gente comentou de quantização e pruning, que são técnicas para mim reduzir os modelos, né, para que fique o modelo menor possível. E quando eu falar em métrica, então, eu tenho que lembrar que eu estou preocupado também com métricas do tipo memória e potência, que está uma coisa ligada com a outra. Né? Isso é importante. Tá? Legal. Muito bem. Então, são as 3 áreas que a gente vai conversar. Som, visão e vibração são as 3 áreas de projetos que a gente vai fazer. Eu quero mostrar para vocês um exemplo dessa primeira área aqui, que é som, um exemplo real, e a gente quero destrinchar um pouquinho para depois a gente continuar, antes a gente vai para a segunda parte. Né? Eu queria falar um pouquinho do assistente pessoal. Esse eu diria que é quase que a porta de entrada do TinyML, porque o TinyML meio que começou com isso. Eu cheguei a comentar com vocês na primeira aula que o Pete Warden, que era o advocate, o principal advocate do TinyML, é um dos escritores do livro TinyML, que saiu no final de 2019, começo de 2020, ele com o Daniel, que vai dar uma palestra para vocês daqui a algumas semanas. O Pete, dentro da Google, o pessoal estava trabalhando no Google Assistant aqui, tal, tentando reduzir modelos para identificar o Ei Google, tal, não sei o que, para ele. E ele começou a sacar que, poxa vida, mas isso aí podia fazer com muito mais coisa. Daí saiu o TensorFlow Lite e depois o TensorFlow Micro. Quer dizer, era uma coisa interna de uma área de produto da Google que acabou se transformando num framework público, que hoje nós estamos aqui discutindo, fazendo projetos com ele. Então, e tudo saiu um pouco do assistente pessoal. Até na aula passada, alguns alunos perguntaram, Marcelo, como é que funciona mesmo o assistente pessoal? Você comentou lá, alguém perguntou, que parece que tinha 2 partes, né? Até eu fiz um desenho aqui, ó, um desenho meio didático aqui, mas quando a gente fala do assistente pessoal, ele tem 2 partes. Você tem que pensar que são 2 coisas ali dentro. Quando você olha, né? Quando eu olho esse troço aqui, né, um assistente pessoal, ó, né, Alexa, agora posso falar que eu desliguei ela, né? Isso aqui é uma das primeiras versões. Mas aqui dentro, esse cara, na verdade, ele tem 2 partes principais, né? Quando isso aqui está conectado, ele está o tempo todo, continuamente ele está aqui, ó, ouvindo o ambiente. Por isso que algumas vezes vocês ouvem alguma coisa atrapalha, porque parece um Alexa ou a Siri que se anima aqui. E como eles estão constantemente ouvindo, isso aqui é uma tentativa minha de fazer um microfone, né? Ele tá ouvindo, e ele está ouvindo esse som vem para um pequeno modelo de TinyML aqui, um modelo de inteligência artificial, e a hora que ele entendeu, falei Alexa, o que tem que acontecer? Aqui internamente, ele vai ligar um trigger aqui interno. A hora que ele ouviu que eu falou Alexa, ele ligou um trigger. O que ele faz? Aqui tem um monte de... Essa parte externa dele aqui tem um monte de LED, né? Ele tem um monte de LED aqui nessa parte externa dele aqui. Ele vai... roda os LEDs aqui, por exemplo, para dizer que ele ouviu você, né? Aí ele gatilha um outro microfone, pode ser até o mesmo microfone, mas em geral ele vai ser pelo menos um outro microfone que vai ouvir o que você quer saber. Primeiro ele vai falar com você, um alto-falante, vai dizer, oi, tudo bem? Em que eu posso te ajudar? Etc. Aí ele vai esperar você falar. Qual a temperatura agora aqui? Né? Aí ele fala, como é que ele vai saber a temperatura? Ele vai se comunicar, ele vai lá, ele vai ligar o Wi-Fi dele aqui, ele tem um Wi-Fi aqui dentro, né? Ele tem um Wi-Fizinho aqui. Ele liga o rádio dele de Wi-Fi, se comunica lá com a Google ou com a Amazon, né? No caso do Alexa é com a Amazon, o Google Assistant é com a Google, e vai ver, ó, esse cara, onde é que ele tá? Ele tá em tal lugar, ele sabe minha conta, sabe como é que eu tô conectado, aí saiu o Marcelo, ele tá em Lobarnechea, lá no Chile, então a temperatura é de tanto agora. Vou informação, essa segunda parte que tá aqui simplesmente liga o alto-falante dela aqui dentro, tem um alto-falantezinho dela aqui dentro, e diz assim, olha, a temperatura agora aqui é de 25 graus. Perceberam? Não necessariamente, nessa segunda parte, ele não teve inteligência nenhuma. Né? Uma vez que ele foi trigado,
ele ligou os LEDs, segundo, por exemplo, quando ele está ouvindo, ele liga uma sequência de cores, quando ele está respondendo, ele fica piscando azul, né? Quando ele está ouvindo, ele fica girando, né? E aí ele ouve o que você vai falar, quando ele ouve, ele pega essa informação. Pode ser que ele, depende da língua, ele pode transformar no local, senão a maioria não, por exemplo, se for português, em geral ele não tem no local, porque é muito mais complexo, ele vai pegar isso, ele vai quanto muito, ele vai pegar esse som, vai transformar para dados, né? Vai jogar lá para a nuvem, a nuvem sim sintetiza isso, pega essa voz e entende, consegue entender o que eu estava querendo, quer dizer, quando eu falei, ó, qual é a temperatura, ela foi lá e viu, ele quer saber a temperatura do ambiente, tá bom? Então, isso é muito importante. Esse cara aqui, ele tem duas partes. A parte entrada, que é o TinyML, que é essa parte que constantemente, lembra? Constantemente funcionando, gasta pouquíssima energia. Se você deixar isso aqui só na bateria, ele vai durar pra caramba, né? Agora, quando você ele triga a segunda parte, que vai ligar LEDs, vai fazer um pós-processamento, liga LED, e liga alto-falante, o alto-falante precisa de muito mais energia para botar o sinal para fora, e vai ligar com Wi-Fi aí, ligou um Wi-Fi, é um rádio de muito mais comunicação, tá bom? Legal. Então, então tem claro essas duas coisas. Vamos. O exemplo que eu vou dar para vocês é eu construí esse cara, esse assistente pessoal, em duas partes. Eu peguei um Arduino, tá certo? Com TinyML, coloquei dentro desse Arduino aqui, coloquei dentro dele um modelinho, né, de reconhecimento de voz que fica o tempo todo esperando receber uma voz. No caso, eu usei quando vocês receberam de vocês vão poder repetir exatamente esse exemplo. No próprio EDI do Arduino, se você olhar em exemplos, tem um exemplo lá de TinyML, e você vai ver lá que tem um exemplo de você reconhecimento de voz. E ele reconhece sim e não, yes or no, em inglês. Ele reconhece as duas palavras. E aí o que eu fiz? Fiz um programinha, ele reconheceu. Quando ele reconhece que eu falei yes, o que eu fazia? Eu usava o microfone, eu mandava ele acender um LED verde, eu reconheci o yes. Se era no, ele acendia um LED vermelho, aqui eu peguei o verde. Esse mesmo sinal que eu fazia um trigger para um Arduino, para um Raspberry. O Raspberry eu programei para ele funcionar como um assistente pessoal da Google, que funciona com botão. Só que em vez do botão, o que eu fiz? Eu fiz o trigger do Arduino. Então, quando o Arduino reconhece a palavra yes, ele reconheceu o yes aqui, ele vinha aqui, trigger, por causa do modelo dele, ele fazia um trigger, né, no Raspberry, e o Raspberry está conectado para o Wi-Fi com a nuvem, ele ia lá na Google e pegava as informações, tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Vamos ver se funciona aqui. Yes. What time is it now? It's 2:04 p.m. Yes. What's the temperature? The current temperature in Pueblo Lo Barnche is 80 degrees. Yes. What's my name? Your name is Marcelo. Yes. What's your name? My special nickname is the Google Assistant. Do you want a special nickname for yourself? Perfeito. Deixa eu ver se tem que tirar aqui, né? Depois você tem um link desse projetinho, eu tenho um projeto inteiro feito, eu publiquei ele no Towards Data Science. Aí está explicado toda a parte de programação, tanto do Raspberry quanto da parte do Arduino, e tem todo o software lá, tá? Nesse caso, eu não fiz nenhuma... Eu usei o modelo que tinha sido desenvolvido lá pela Google junto com o Arduino, quer dizer, na verdade, eu não tenho nenhum projeto aqui. O meu projeto foi, usando o modelo de reconhecimento de voz, a partir do reconhecimento, eu acendi os LEDs externos, e ele me saiu numa das saídas digitais aqui do Arduino, né? Na saída do Arduino aqui, eu vim aqui, triguei o meu Raspberry, que está com um hatch aqui. Esse hatch é um hatch com 2 microfones, né? E
e ele reconhece a entrada como se eu não tivesse apertado o botão, e aí ele liga, tá certo? E eu tenho esse alto-falante externo aqui conectado ao Raspberry, tá bom? Então, quer dizer, ó, como é que a gente fez aqui? Então, Yes. então o que é o projeto? Isso é importante. O que eu fiz aqui, vamos pegar a parte do Arduino agora, isso é importante. O que a gente fez aqui? A gente fez uma inferência, tá certo, gente? O que eu fiz foi uma inferência. Veja bem, eu fui lá no IDE do Arduino, peguei o modelo lá, coloquei aqui dentro, peguei esse modelo, coloquei dentro do Arduino, não fiz nada, já está treinado, o modelo estava pronto. Ó. Alguém treinou esse modelo, eu trouxe ele para cá. Obviamente eu fui olhar e o modelo me dizia assim, a entrada, olha só, a entrada desse modelo, ele é um tensor, né? Ele é um array lá de 49 por 40 por 1. Olha só, ele foi programado por 49 por 40 por 1, né? Lembra? Nós programamos lá vários lá, lembra? 28 por 1, 32 por 1. Esse cara, quer dizer, na verdade, é uma fotinho, né? Ele foi treinado com fotinhos, com umas fotinhos do mesmo jeito que a gente usou as fotinhos lá, as imagens para o Nimest, para o Cifar 10. Ele foi treinado. E a saída dele ele tinha na saída 4 neurônios. 4 neurônios, porque eu tenho 4 classes. Olha só, 4 classes de saída. Uma classe era silêncio, quer dizer, ele foi treinado para que, se ele não ouviu nada, ele não faz nada. Se ele reconhecer uma palavra, ele chegou a algo, é uma palavra, mas ele não consegue reconhecer se a palavra é yes ou se a palavra é no. Então, esse modelo matemático é exatamente o que nós fizemos com o Nimest, com o Cifar 10. Entrou um vetor aqui de 49 por 1 e saiu aqui um vetorzinho de 4, né, de 4 posições. Aí ele usa um softmax e tal. Aí o que eu olhei aqui? Eu olhei qual que tinha mais de 80%. Se o yes for mais de 80%, eu vou fazer um pós-processamento. O que eu fazia? Acende o LED verde e manda um sinal elétrico lá. Na verdade, está sempre 1 a saída desse Arduino. O que eu fiz foi sempre 1. Está sempre 1. Se ele detectou yes, eu faço uma transição de 1 para 0. E esse Raspberry, a entrada digital dele, eu programei ela, né, com pull-up. Se ele passou de 1 para 0, então ele aciona o meu programinha em Python lá, que vai conectar com a internet. Tá bom? Legal. Só que esse modelo foi treinado para isso aqui, mas o que é isso aqui, na verdade? Vocês viram que eu falava yes, né? A minha voz yes. Mas quando eu falava yes, isso entrava no microfone do Arduino, que era esse sinal, né, um sinal aqui temporal, né, uma onda sonora, né? O microfone que ele faz ele vai lá, ele está ouvindo isso daí, ele faz um sample, 16 mil samples por segundo, né, 16 kHz, né, e gera um sinal de 16 bits, que é a amplitude naquele ponto dessa voz. Esse sinal aqui, que é um sinal de série de tempo que a gente fala, eu passei por um pré-processamento que chama MFCC, né? Onde eu converti o sinal de áudio num sinal de imagem, que nada mais é, né, do que uma espécie de uma imagem, de uma foto, né? Aonde eu vou tirando uma espécie de fatias, e cada fatia, vou pegando esse sinal aqui, vou pegando pedaços, né? Pedacinhos desse cara aqui, e a cada pedaço, por exemplo, eu calculo, jogo para o domínio da frequência e vejo qual a potência dessas frequências que compõem. Eu faço, na verdade, um mapa de frequências aqui, na verdade, cada coluna dessa daqui, cada linha, ou cada coluna dessa daqui é uma frequência, né? Então eu vejo, e aqui nesse eixo aqui eu tenho, na verdade, a amplitude da minha frequência, né? A quantidade de potência que eu tenho aplicada naquela frequência para compor aquele sinal de voz. Um pouquinho aí de... Vocês já devem ter visto isso, pelo menos o pessoal de eletrônica, né, e o pessoal de controle deve ter visto o processamento de sinais. Então, olha só, pessoal. O que eu fiz? Eu obtive uma entrada. Na entrada, eu fiz um pré-processamento que eu tive que converter o som para imagem. Eu rodei o modelo, né? Fiz um pós-processamento, que a partir do que eu rodei, isso eu tenho que fazer alguma coisa, e fiz acontecer.
que ia acontecer? Acendi um LED, tomei uma ação, fiz um LED e joguei e fiz um trigger no Raspberry. Tá bom? Pessoal, legal, isso é inferência. Mas o pulo do gato tá no modelo, certo? Tá no modelo. E como é que a gente chegou nesse modelo? Como é que é o que nós vamos fazer no curso? Quer dizer, o que me interessa aqui eu apliquei o modelo, certo? Eu quero criar o modelo. Vocês vão fazer um trabalho, como é que eu vou criar o modelo? Esse caso, como é que ele foi feito, gente? Agora eu fiz o treinamento dele. Como é que eu fiz o treinamento desse cara? Primeiro, eu obtive um monte de gente falando. Eu posso usar, o ideal é usar o mesmo tipo de microfone, mas no caso do som, eu podia ter usado um outro tipo de microfone, eu podia usar meu telefone, desde que, por exemplo, eu use 16 bits, 16 kHz, né? Eu defino isso daí, eu começo a vir aqui e vou pegar, como eu comentei, eu vou falar um monte de... Eu vou ficar yes, 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 no, 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 yes, no, yes, no. Aí vou pedir para minha esposa, para minha amiga, para minha vizinha, para meu vizinho, para meu filho, minha filha. Vou juntar o máximo de gente possível, todo mundo falando yes, 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 no, 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 ou falar outras palavras, né? A palavra que eu quiser, né? Gravo isso aqui. Cada uma delas eu vou transformar, quer dizer, então eu vou fazer um... Lembra? Igual no... Eu tinha 60... Lembra? 60 mil imagens de números, certo? Então aqui, imagina que vamos fazer o equivalente. Eu vou ter 60 mil, né, sinais de yes e 60 mil de no's. No mínimo isso. 60 mil de yes, 60 mil de no's, que eu quero classificar, né? 60 mil de ninguém falando nada, que é silêncio, né? Vou pegar ruído ambiente, que também é importante. É importante meter ruído nisso aí, ruído ambiente, né? Uma vez que eu tenha esse dataset pronto, inclusive o seguinte, aí você fala, puxa vida, como é que eu vou pegar 60 mil? Na prática, existem já, por exemplo, se eu quero usar umas palavras que já existem, principalmente em inglês, yes, no, stop, go, né, forward, backward, né? Pô, já estão imaginando, robótica usa muito isso. Eu tenho datasets já feitos com milhares de palavras gravadas. Eu posso usar isso como de entrada e acrescentar mais com o meu sotaque, com o sotaque dos meus amigos e tal. Quer dizer, faço pego um dataset grande e aumento com o meu sotaque, vamos dizer assim, né? Que isso é importante. É outro ponto de bias que eu tenho que tomar cuidado, né? Porque às vezes eu faço um modelo desse aí, putz, mas com o meu sotaque de português aqui, o meu inglês ele não consegue entender meu yes. Yeah, né? O cara ele foi feito com a maioria na Universidade do Texas. Os caras do Texas falam diferente do meu yes, então ele acaba não entendendo direito, né? Vocês viram que o meu name, que eu falava lá, o name era meio estranho. Tá? Enfim, capturei esses dados, vou ter que processar, e olha o detalhe importante. O processo aqui, ó, quando eu fiz a inferência, eu fiz essa conversão, né? Eu fiz a conversão. Essa conversão é a mesma que eu vou fazer aqui. Então, eu tive que treinar o modelo com o mesmo tipo de entrada. Então, se eu treinar o modelo com essa conversão aqui de 49 para 40, quando eu for fazer a inferência, eu vou ter que usar a mesma coisa, perceberam? Isso é muito importante. Treinei o modelo. O que eu vou fazer? Vou fazer a avaliação do meu modelo, né? Vou lá, aquela história, vou fazer a minha matriz de confusão, vou ver se quantos falsos positivos, quantos falsos negativos. Puxa, não ficou tão legal. Vou botar mais neurônio, vou tirar neurônio, vou fazendo tuning. Isso aqui eu vou fazer várias vezes. A parte mais chata de um projeto desse tipo é capturar os dados que você precisa. Eu comentei com alguns colegas de vocês, que muita gente, quando eu perguntei lá qual que é a pior fase de um projeto de Deep Learning, Machine Learning, a maioria das pessoas, treinar o modelo, acertar os hiperparâmetros. Na verdade, não. O pior é conseguir os dados. Isso é o pior. Conseguir dados de maneira boa, limpar os dados, acertar os dados, fazer o pré-processamento. Depois que você fez essa parte, aí você vai outra parte chata, que é acertar o modelo, mas ela é muito menos intensa até do que a primeira, que é conseguir os dados. Vim aqui, treinei o modelo está pronto, faço o deploy. Esse deploy, aí eu vou testar, vou pôr no Arduino, fazer a primeira vez, testei. Depois de testado, estou satisfeito. Agora vocês podem usar o modelo. Foi o que eu fiz aqui atrás, quando eu peguei o modelo e só fiz a inferência. Quer dizer, quando eu
quando eu vim aqui e usei nesse meu projeto aqui, né, carreguei o modelo aqui, alguém já tinha feito bastante todas essas outras etapas aqui. Tá certo? Legal, gente. No final do vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uns 15 minutos, mais ou menos, no final da aula de hoje. Eu acho que, em vez de fazer na aula, eu deixo, a hora que vocês baixarem a aula para dar uma olhada na gravação da aula, eu vou deixar um demo mais detalhado, e eu mostrando mais ou menos como é que eu... de novo, isso que eu expliquei aqui, mas explicando até um pouquinho mais de detalhe como é que eu fiz o yes e o no, tá ok? E depois, durante o curso agora, nós vamos fazer isso, a mesma coisa, vocês fazendo de verdade, fazendo todo esse trâmite, toda a parte de modelagem, tá bom? Legal. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui no demo, né, usando TinyML, né, usando Machine Learning bem na ponta da ponta. Né? Então, o que a gente tem aqui? Qual que é a ideia desse demo? Primeira coisa que você tem que fazer é definir o que nós vamos querer, certo? Muito bem. Eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui, eu tenho o Arduino, né? Eu tenho um Arduino, que é um microcontrolador, né? Super utilizado. Esse é uma das últimas versões dele, é o Nano 33 BLE Sense, né? Vantagem dele, ele é baseado em termos de microprocessador aqui, né? Ele usa um microcontrolador da Nordic Semicondutores e a CPU dele é uma CPU 32 bits da ARM, tá? Um Cortex M4, tá? Bem legal, ele roda aí com 64 MHz, né? Uma CPU de 32 bits, né? Então ela é bem poderosa, tem 1 MB de flash para programa, 256K de SRAM aqui, né? Para a hora do processamento. Mas o importante é que ele tem alguns sensores. Entre eles, eu tenho aqui um microfone digital. Esse microfone digital, o legal dele é que ele é assíncrono, né? Ele está sempre captando aqui ele está sempre captando o som, né? E converte isso, né? Modula isso aí por pulso, né? Faz uma modulação e a saída está modulada em 16 bits, em 16 MHz. Então, e esse sinal, então, a gente vai ser aqui dentro do Arduino, da CPU, nós vamos processar esse sinal, vamos capturar esse áudio, vamos dizer assim, ele está constantemente ouvindo. E uma vez que a gente detectar a wake word, né? Como a gente tinha visto lá como Hey Google, etc., né? Esse tipo de palavra. No caso específico aqui, a gente vai programá-lo para que a palavra, o wake word vai ser 2 palavras, yes e no. E se for yes, o que eu quero, eu vou ter que fazer qual ação que eu vou querer, né? Uma vez que a ação que eu vou querer acender um LED verde. Na verdade, eu vou acender, ele tem um RGB aqui dentro, ele vai acender um verdinho aqui, e também vai sair aqui um sinal aqui numa das saídas digitais do Arduino e vai acender esse LED externo verde. E se for a palavra no, ele vai, mesma coisa, ele vai acender um vermelhinho aqui e vai acender esse LED externo. Então é isso que eu quero. Capturar dados pelo microfone, processar, pegar esses dados, né, de entrada, fazer a inferência aqui e ter uma ação de saída, que é acender esses LEDs, que poderia ser qualquer outra coisa, acionar uma coisa maior, acionar uma máquina, acionar um alarme, ou, vamos dizer assim, ligar um rádio de conexão para me conectar com o meu sistema central na nuvem, que é o caso que a gente tem nesses assistentes pessoais, como Alexa, o Google, etc. Né? Muito bem, então vamos lá. Então comecemos aqui. Então o que a gente vai querer fazer? Uma vez que eu já sei o que eu quero fazer, a primeira coisa eu precisar, o que eu faço na nuvem, a primeira parte é só mostrar o que é feito, não vamos fazer aqui, mas o que a gente faz para quando tem um sistema desse de inteligência artificial? Eu preciso gerar o modelo, né? Treinar o modelo, pegar um modelo já pronto, né? Com todos os pesos dele lá, para carregar dentro do Arduino, né? Então, para treinar isso, eu vou partir de uma base de dados grande, ou você vai gravar uma série de palavras que você quer de repente fazer um detetor para chuchu, você vai ter que gravar um monte de vezes a palavra chuchu, etc, para poder detectar. No caso específico, a gente já vai usar alguma coisa que existe, como a gente fez lá na questão do gato, né? A gente tinha lá as imagens, né? Existe um dataset da Google, que é o Google Speech Commands, que já tem lá dentro 32 vocábulos, 35 vocábulos na versão 2, aliás, perdão. E ele já tem, eu tenho de 3.000 a 4.000
samples, né, de cada um dessas 35 palavras, né, como palavras como yes, no, forward, backward, one, two, three, four, esse tipo de coisa. Então são 33 palavras que são mais comumente usadas, que o pessoal escolheu para fazer. 3.000 a 4.000 cada uma delas. É legal. São várias pessoas com tons diferentes, com sotaques diferentes e tal. Perfeito. E são cada um desses vocábulos são digitalizados, né, em PCM, como eu havia comentado, quer dizer, obviamente que o microfone, equivalente ao microfone, né? Ele usou um microfone, quando ele foi gravado, um microfone parecido com esse que nós vamos usar aqui hoje, que também vão ser programados então em 16 bits, 64 em 16 bits, 16 kHz, né? Legal. Bom, não é simples de você... Eu tenho esses dados, eu tenho essa sequência de... Né, mesmo o sinal digital, vocês conhecem, quando a gente fala, né, sai do microfone, treinar isso daí não é fácil. Então nós vamos primeiro fazer uma transformação, tá? Então, o que é a transformação? Nós vamos transformar esse som aqui, né, esse som digital, vai ser convertido numa foto do som, né? Então, o que nós vamos fazer, aí tem um processo que o pessoal desenvolveu bem legal, que chama espectrograma, aonde você vai pegar, vou fazer uma espécie de, vou fatiar, né, esse som aqui em fatias, vou pegar grupos, né, pequenos subsamples de 30 milissegundos cada um, e cada um deles eu faço um FFT, eu transformo de frequência, tiro as frequências e faço um cálculo. E vou armazenar isso daí em 40 bits, vamos dizer assim. Então eu vou ficar com 49 samples de 40 bits. Na prática é uma foto, que você está vendo aqui, um grid de 49 por 40. Quer dizer, é a foto da palavra. Então o yes me dá essa palavra aqui, o no vai me dar a mesma palavra. E o que eu vou fazer? Eu vou treinar esse cara. Então eu pego essa aqui, para todas as palavras que eu tenho aqui que eu vou treinar, ele me faz a conversão. Uma vez que eu tenho, então já matamos, né? Quer dizer, se eu tenho fotos aqui, o que eu vou fazer para mim conseguir um modelo treinado, qual a arquitetura que eu vou usar? Vou usar um CNN, né? Uma rede convolucional, uma rede neural convolucional que é perfeita para fotos, né? Ela vai fazer a convolução nessa foto de 49 por 40, que é relativamente pequena, né? Não é tão complicado, e é um canal só, né? No caso preto e branco aqui, né? Então é 40 por 49 por né? Por um canal, né? Treino isso aqui milhares de vezes e obtenho um modelo. Perfeito. Isso aqui eu usei TensorFlow, por exemplo, posso usar o TensorFlow para fazer esse treinamento. Cheguei no modelo. O próximo passo é fazer o quê? Converter esse modelo para o TensorFlow Lite, né? Aquele flat buffer, né, que eu comentei rapidamente lá. Então, tem modelos otimizados, né? O TensorFlow Lite eu consigo otimizar para usar em edge devices, né? No caso específico, quando eu vou usar, por exemplo, um Arduino, quando a gente usou lá o Raspberry, a saída do TensorFlow Lite aqui, eu já consigo ir lá levar isso daí, carregar isso daí dentro do meu programa e utilizar. Nesse caso específico, como eu vou ter que carregar vou carregar na memória do Arduino aqui, né? E a linguagem de máquina, o que eu vou fazer? Eu vou converter a gente faz uma conversão para um array, né? Para um array de bytes aí, de vários bytes, depois eu mostro, a gente vê como é que é, na verdade é um monte de numerinho, né? Que eu consigo carregar de tal maneira que aí o meu programa vai ler. É simplesmente isso. Só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui tem 19K, 18.7, uma coisa assim. É o tamanho desse arquivinho. E eu vou vir, então, isso que eu vou fazer, eu vou carregar. Legal. Então, esse é o processo que é feito lá na nuvem, né? Você pode ir lá, inclusive, se você se quiser nem treinar, já quiser baixar esse caso específico do yes e do no que a gente fez aqui. Na verdade, é uma classificação de 4 classes, né? Eu comentei com você, a gente vai entrar com imagens, entre aspas, aqui de 40 por 49, e eu vou treinar ele, vou fazer uma classificação em 4 classes. Yes, no, não identificado, que seria, no caso, vou usar as outras 33 palavras lá, né? Que eu usei como sendo outros, né? E silêncio, que é quando eu não tenho nada. Na verdade, durante o treinamento a gente usa alguns ruídos de liquidificador, algumas coisas assim. Então você que já está lá, está dentro disso aqui, você pode utilizar. Então são as 4 classes aqui, tá ok? Isso aqui eu carreguei aqui, perfeito. Então vamos lá.
Então, rapidinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, a ideia é fazer essa detecção. Então, aí agora é inferência, né? Quer dizer, uma vez que eu tenho o modelo carregado lá na minha ponta, no meu dispositivo IoT, agora o que eu tenho que fazer é a inferência. O que é? Eu vou pegar um dado do sensor, o sensor, no caso, vai ser o microfone, eu vou pegar esse dado e vou fazer a inferência, o que esse dado está me representando. Então, por exemplo, se o cara falar aqui, né, um yes, o que eu vou fazer? Eu vou obter essa entrada e eu vou carregar num módulo do meu Arduino, que chama Audio Provider, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai capturar, é um cara que está capturando todo o som a todo momento com esse microfoninho aqui, né? E convertendo o dado em PCM. O próximo passo vai ser pré-processar. Lembra, eu vou precisar deixar sempre... O modelo, ele foi feito, ele é desenvolvido, tem um tensor de entrada e um tensor de saída. O tensor de entrada, o que é? É um espectrograma, lembra? No caso, ele foi treinado com 4.000 fotos, mas aqui eu vou entrar com uma foto, né, uma foto do som, vamos dizer assim, que é um array de 49 por 49 por 40 com um. Aqui mais ou menos aquilo que a gente falou do gato, com mais detalhes lá. Esse é o pré-processamento que eu tenho que fazer. Com isso, constantemente eu vou entrar num outro módulo que é o meu TensorFlow Lite no interpretador, que a gente viu mais ou menos parecido, só que esse no caso eu tenho vários módulos que são desenvolvidos para o Arduino, né? Ele vai rodar um modelo e a saída dele vai ser um tensor de saída de dimensão 1 por 4, quer dizer, seria, então imagina um vetorzinho ali, né, de 4 posições, uma para o 0 é silêncio, 1 é não sei, o 2 é yes e o 3 é no, né, que são as posições aqui desse vetor, 0, 1, 2, 3, é a saída. E em cada uma vai uma probabilidade, né, então, sei lá, então... A probabilidade, como isso aqui trabalha em 8 bits, vai ser um número entre 0 e 255. Então, e está programado de tal maneira, o que eu faço? Se por um acaso eu analiso isso e jogo para cá. Aí eu vou para um outro módulo, que a gente chama de módulo recolonizador e responde, que eu simplesmente pego essa saída, porque isso aqui está sendo constantemente, tá? Ele está ouvindo o tempo todo, está no loop do Arduino, né? Então isso aqui é feito, ele está no loop lá, ó. Isso aqui está no loop. Eu vejo, eu estou lendo constantemente, eu faço a conversão, vejo. Aí eu passo por um último módulo, o que eu faço? Eu falo, opa, deixa eu ver, é o que eu quero fazer. Eu quero saber se minha palavra foi falado yes ou não. E eu vou ver, na verdade, se eu passei um threshold. No caso específico, eu programei para 200. Então, isso aqui, essa probabilidade que vale o 100% é 255 e o 0 é 0. Se passar de 200, né, 200 dividido por 255, quer dizer, mais ou menos aí uns 78%, 80% mais ou menos, em torno, né? Então, acima de 80% eu vou considerar que está ok, mais ou menos 200. E aí eu vejo, então no caso específico, por exemplo, no caso aqui, se o cara falou yes aqui, o yes vai ser acima de o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED verdinho. Se fosse no, acenderia o vermelhinho. Se fosse qualquer outra coisa, eu não acenderia nada. Tá ok? Então, essa é a sequência. Lembrando aqui, então, eu capturo o som então ele é convertido, é o pré-processamento, eu obtenho a entrada, eu pré-processo, eu vou rodar a minha inferência, vou fazer o pós-processamento, que é analisar isso daí, se for dentro do que eu quero, eu vou lá e faço uma ação, né? Então lá, input, pré-processo, ruim, ok? Então vamos lá, vamos ver se funciona. Vamos fazer um caso real aqui. Aqui vocês estão vendo o Arduino, tá? Que é o programa do Arduino, eu já rodei o programa, né? O Arduino está aqui, né? E a gente vê aqui então então, o Arduino, ele está piscando aqui, o software ele está capturando de 1 em 1 segundo o som que está entrando aqui no microfone. E se eu falar alguma palavra que ele identifica dentro, ele vai estar constantemente, ele deverá acender aqui. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e falar yes, lá, acendeu verde. Se eu falar no, vermelho, tem um delay. Yes, no, yes, chuchu. Okay. E aqui eu tenho o programa. Rapidamente eu não vou entrar no detalhe do programa, mas acho que é importante dar uma olhadinha aqui, né?
Esse aqui é meu loop Wake Up Word, eu tenho loop, então eu carrego as minhas bibliotecas do Arduino, tá ok? Não vou entrar. No meu loop aqui, o que eu estou fazendo, eu estou lendo o loop, basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu vou ler aqui, estou rodando o modelo, né? Vendo o espectrograma, né? Eu tenho o Audio Provider, aquele primeiro grupo lá, só para a gente lembrar, eu tenho o Audio Provider aqui, que eu estou vindo e estou usando essa biblioteca PDM, né, que é essa biblioteca para me ler do microfone, tá ok? Aqui eu tenho eu tenho o Responder, por exemplo, que eu vou ver aqui onde os LEDs que eu quero acender, etc. Tá? O que eu queria mostrar para vocês, eu acho que vale a pena aqui, quer ver, por exemplo, esse aqui, deixa eu ver esse modo aqui, ó. Esse aqui é o modelo, tá? Então o modelo é simplesmente isso aqui, ó. Se vocês mudarem a palavra lá, é isso que você... Basicamente eu poderia vir aqui, tá vendo? Ó, esse é um modelo, tem 18.7, 18.700. Se eu rodo lá, né, quando a gente rodar o modelo, né? Aqui, ó, eu rodei esse modelo aqui foi pro Yes e pro No, né, que tá aqui. Se a gente for lá e rodar com outras palavras, o que vai ter que acontecer, simplesmente eu venho aqui e mudo o modelo. Tá bom? É isso aí, gente.